Olá, eu sou Eliakim Mendes, da TV Livro, um Zoom literário, da Escortece Editora. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Nessa entrevista de hoje, vamos conversar com Osmar S. Júnior, autor do livro 21 Passos no Escuro, livro que você encontra nas livrarias Asa Beça, Livraria do Mercado. Você também encontra ele na Amazon, nas lojas americanas, Estante Virtual e na Submarino. Olá, Osmar, tudo bom com você? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer ter você conosco aqui na TV Livro. Ah, é um prazer estar aqui também. Ótimo. Osmar, conta um pouquinho sobre você, quem é o Osmar, onde ele nasceu, o que ele faz no seu dia a dia, com que ele trabalha, enfim, fale sobre você. Bom, eu nasci em São Paulo, capital, em 1977. Eu sou professor de História da rede pública, Estado e Prefeitura, né? Ah, Esse ano, por conta da pandemia, até agora, na verdade, desde março, né? Todos nós estamos em teletrabalho, dando aulas virtuais. Então, é uma novidade, né? Considerando que ah, a gente já trabalhou, ou melhor, eu já fiz alguns trabalhos assim, ah, via computador com os alunos online, mas uma coisa nessa escala, nessa proporção, por conta da pandemia, é uma coisa praticamente inédita. Então, assim, alguns recursos de computação eu tive que aprender a usar esse ano para conseguir trabalhar com os alunos, como, por exemplo, usar plataformas como o Google Sala de Aula e tudo mais, editar alguns vídeos para postar e tal. Mas, assim, eu acredito que se esse ano da pandemia, da quarentena, se ele teve um lado positivo, eu acho que nós podemos dizer que foi o fato de que muitos de nós tivemos que aprender, assim, tiveram que aprender meio que na marra a lidar com algumas ferramentas digitais para conseguir exercer o nosso trabalho com um mínimo, digamos assim, de eficiência por essa plataforma digital, por esse meio digital, uma coisa com que nem todo mundo estava acostumado, tanto professores como alunos, né? E, bom, a princípio é basicamente isso. Ok. Como você decidiu cursar história, ser professor? É, é trabalhoso, nós sabemos, como você mesmo diz, mas você gosta disso? Como que é seu contato com os alunos? Enfim. Bom, assim, em 99 eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer, né? Mas eu tinha algumas certezas. Eu sempre adorei ler, sempre adorei mexer com conhecimento, produzir conhecimento, adquirir conhecimento. Aí me veio na mente que talvez as áreas de filosofia ou história fossem as ideais. Aí eu acabei optando por história, que eu achei que era uma coisa que abrangia praticamente tudo. Fiz a faculdade de história, me formei em 2002. Em 2003 eu já comecei a dar aula, né? Isso no estado. Na prefeitura eu comecei a dar aula em 2010. Nesse meio tempo eu acabei aumentando um pouco, digamos assim, a minha experiência acadêmica. Por exemplo, eu também me formei em pedagogia e também fiz uma especialização em neurociências da aprendizagem, né? Legal. Exatamente porque eu já estava, como continuo, decidido a permanecer na carreira acadêmica, né? O meu plano para um futuro próximo, bem próximo, é começar o mestrado. Na verdade, eu tinha planos de começar esse ano, né? Mas esse ano, uma porção de coisas acabaram não dando certo, né? Não saíram do jeito que a gente imaginava. Sim. E assim, bom, quanto ao trabalho com os alunos, eu confesso que é um trabalho assim difícil muitas vezes, né? Porque
Ah, garotada pré-adolescente, adolescente, na verdade não são muitos que levam a escola a sério, infelizmente, por uma série de fatores que não convém esmiuçar aqui, mas ainda assim, muitas vezes é um trabalho gratificante, na medida em que é um trabalho em que eu posso fazer com que os alunos produzam conhecimento, pesquisem, leiam, ou seja, que depois do meu trabalho eu possa ter certeza que a minha função, que o meu trabalho adicionou mais conhecimento de fato para eles e que eles vão usar esse conhecimento para a vida. Né? Porque é aquela coisa, muitos dizem, mas história, para que eu vou usar isso? Do que isso vai me servir no futuro? Mas eu acho que, principalmente em termos políticos, vamos dizer assim, é muito importante que as pessoas conheçam a história. É um clichê, mas é verdade. Conheçam a história para que não repitam erros do passado. Sim. Sabe? Independente de qualquer viés político, sendo de esquerda, direita, para frente, para cima, para baixo, não interessa. O fato é, quando o pessoal conhece história, conhece bem, sabe interpretar determinados fatos históricos, sabe o que está por trás de determinados eventos na nossa história e sabem perceber aquilo que está nas entrelinhas, eu acho que isso é muito importante para formar cidadãos críticos. Sem E dúvida. eu tento fazer o meu trabalho nesse sentido. Não que eu me atreva a dizer que eu consigo mudar a cabeça dos alunos. Não, tem determinadas visões de mundo, determinados valores, que eu, como professor, eu não vou mudar. O sujeito pensa daquele jeito, é a personalidade dele, e para o bem ou para o mal, ninguém enfia nada na cabeça de ninguém à força. Mas, se eu tiver certeza que o meu trabalho o fez conhecer os fatos históricos como eles são, eu acho que já foi um grande passo. Eu acredito nisso. Sem dúvida, sem dúvida. É uma profissão muito bonita e é possível ver que você leva o conhecimento e isso é gratificante, saber que ainda temos educadores que buscam o saber dos alunos e têm prazer disso. E leitura, em especial leitura. Eu sei que eu sou tremendamente suspeito para falar, porque eu sou viciado em leitura. Eu leio uma média de 30, 33 livros por ano, mas é uma coisa, é um hábito que eu gostaria muito de ver enraizado em todas as pessoas. Porque assim, as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, mas eu... São todos desafios que podem ser driblados. Sem dúvida. As pessoas escolhendo um determinado momento do dia para ler que seja 10 páginas de um livro, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Mas, assim, o que eu gostaria muito é que as pessoas desenvolvessem mais o hábito de leitura. Isso, eu acho que é uma coisa bastante importante. E leituras de todos os tipos, ficção, não ficção, política, sociologia, drama, entre outras coisas. Porque, assim, uma coisa interessante. Quando eu tinha uns 8, 9, 10 anos, mais ou menos, eu me lembro que saiu nas bancas de jornais uma coleção de uma editora já fechada. Quer dizer, imagino que ela tenha fechado, nunca mais ouvi falar dela. Uma editora chamada Século Futuro. Era uma coleção com várias revistas, vários fascículos, chamados Grandes Enigmas. Cada uma dessas revistas tratava de um tema em especial. Por exemplo, o universo Maia, o enigma do Triângulo das Bermudas, ou então a formação e o poder das pirâmides. Por incrível que pareça, eu com 9, 10 anos, eu fiquei fascinado com aquela coleção e torrei a paciência dos meus pais até eles comprarem a coleção inteira para mim. Olha que eram 45 revistas. Nossa!
Agora, sim, eu não me lembro nem que moeda que era, cruzado, cruzeiro, cruzoide, cruzcredo, sei lá. Mas eu sei que era muito caro, mas o fato é que eu consegui fazer com que eles comprassem a coleção toda. E olhando para trás, assim, anos depois é que eu fui me dar conta disso, porque essas revistas, elas têm até hoje, só que eu escaneei e pus no computador em formato PDF, né, para facilitar e para liberar espaço também, né? Legal, legal. E, assim, revendo essas revistas, eu me lembrei de uma coisa. Os termos que essas revistas usavam, linear, casuística, isso, mais aquilo, eu, quando li essas revistas, eu lembro que eu sempre lia com o dicionário do lado, porque eu tinha interesse em ler e entender o que eu estava lendo. Certo. Então, assim, isso foi uma coisa que enriqueceu muito o meu vocabulário. E essa é uma das coisas que eu acho super importantes na leitura para crianças e adolescentes, o enriquecimento do vocabulário. Porque Sem dúvida. escreve-se bem, lendo-se muito. Sim, sem dúvida, verdade. Osmar, agora vamos falar um pouquinho sobre o seu livro 21 Passos no Escuro. Ele fala sobre o quê? Eu sei que você começou a escrever em 2000 esse livro. Como que ele surgiu e quando que você resolveu publicá-lo? Bom, assim, como você disse, esse livro ele começou a ser gestado no ano 2000. São 21 contos, né? Foram 21 contos de lá para cá. E, assim, esses contos, são contos de terror, né? Como o próprio título já fala. Esses contos, muitos deles, embora alguns façam releituras de temas clássicos do terror, da cultura nacional e mundial, alguns outros desses contos acabaram surgindo de situações assim totalmente inusitadas e, ao mesmo tempo, situações banais. Por exemplo, há não muito tempo atrás, eu costumava passar o final do ano na praia, em Mongaguá. E eu tinha meio que uma rotina, né? Eu, de manhã, eu ia sempre para o mesmo quiosque, tomava um suco, fumava um cigarro, dava um mergulho e ia dar uma caminhada na praia. Eu caminhava por volta de uns 30 minutos e Certo. depois fazia o caminho inverso. Aí, numa dessas caminhadas, de longe, eu vi na areia, na praia, uma coisa que a princípio me pareceu uma pedra escura. Mas aí, quando eu cheguei mais perto, eu vi que se tratava de uma raia pequena ou uma raia filhote, eu não sei. Uhum. E no lugar onde devia estar a cauda tinha sido arrancada pelas marcas, aparentemente por uma mordida, né? Nossa. Aí eu olhei aquilo, segui andando e depois que eu voltei para o quiosque, eu pensei comigo, puxa vida, parando para pensar, a gente deve ser meio maluco, porque, veja bem, as arraias eu sei que tem algumas que são perigosas, que são venenosas e tudo mais. E, considerando o que deve ter arrancado a cauda dela com uma mordida, a gente entra no mar sem fazer ideia do que está debaixo d'água. Sim. Aí esse pensamento começou, digamos assim, a se desenvolver meio sem querer e me veio a ideia de um dos contos do livro. Legal. Legal. Quer dizer, eu acho que tem até um nome para isso, acho que é talassofobia. Eu não sofro desse mal. Talassofobia, se não me engano, é o medo de entrar no mar, não medo de água, mas o medo por não saber o que está debaixo d'água, né? Acho que foi mais ou menos isso que me ocorreu na hora, essa coisa da gente entrar no mar, entrar na água sem ver, sem saber o que está debaixo dela, sabe-se lá o quê. Foi a partir daí que essa ideia me veio. Ou então também de outras situações mais banais também.
Numa ocasião que eu estava no interior, numa cidade do interior, com o meu irmão, eu tenho 2 irmãos, e um amigo meu, que eu já perdi contato há muito tempo, eles pararam o carro, entraram na padaria, e eu fiquei ao lado do carro fumando, né? Era uma época onde meio que já começava essa coisa de você não poder fumar dentro de estabelecimentos como padarias e coisa e tal. Aí passaram 2 senhores na minha frente comentando um caso a respeito de uma menina que tinha sido expulsa de casa pelos pais por conta de um amor proibido, digamos assim. E aquilo me ficou na cabeça também, desenvolvendo um pouco a ideia melhor, me veio a ideia de um outro conto do livro. Ou seja, são 2 exemplos de situações assim banais que acabaram me gerando essa ideia. Mas também tem uma coisa. Uma das coisas que eu sempre digo, que sempre me atraiu assim em filmes de terror, que eu sempre adorei filmes de terror, né? Foi justamente aqueles filmes de terror baseados em fatos reais. Eu sei, baseado em fatos reais é uma coisa, baseado numa história real é outra. Mas aquela coisa de que você vê um filme de terror que se diz baseado em fatos reais, que você sabe que, evidentemente, tem uma boa licença poética em tudo aquilo que você está assistindo, que certamente não Sim, foi exatamente daquele jeito, mas, ao mesmo tempo, você saber que, em tese, parte daquelas coisas aconteceram e parte daquelas coisas podem ser reais, isso foi uma coisa que sempre me instigou. Sempre despertou mais a minha atenção em filmes desse tipo, ou também naquelas situações, como eu sempre digo, que eu até coloco no livro, histórias de terror que não têm necessariamente ligação com o sobrenatural, mas sim com a mente humana, aquela coisa de histórias horríveis que a gente fica sabendo que não tem monstros, não tem fantasmas, são simplesmente um reflexo daquilo que a alma humana tem de pior. sim, sim. Dá para entender por esse lado também. Acabam sendo histórias de terror e até fatos reais tristes, né? Mas que acontecem. Sim, sim, sim. O livro tem um pouco de tudo isso, até porque são 21 contos com vários temas diferentes, que passam por todos esses temas que eu falei agora, né? Legal, legal. Osmar, você topa fazer um bate-bola? Sim, pode Vamos ser. lá. O que você gosta além de ler e escrever? Videogame, televisão, televisão que eu digo, filmes, Sim, seriados sim. e cães e gatos. Olha só, animais de estimação. Exato. Você tem algum lema ou pensamento de vida? Olha, eu acho que um lema que eu adotei recentemente, mas de certa forma, eu meio que sempre pensei dessa forma, mas talvez eu nunca tenha conseguido traduzir isso tão bem em palavras, é que os caixões foram feitos para enterrar corpos e não sonhos. Então, assim, Uau! é interessante que a gente corra atrás daquilo que a gente quer, e principalmente escritores iniciantes que se desanimam quando abrem a gaveta e vem aquele monte de manuscritos ali parados. Quer dizer, isso é bem anos 80, né? Hoje Sim. abre o HD e vê aquele monte de arquivo em doc, tudo ali parado, esperando algum dia que aquilo vai ser publicado. Olha, como eu disse, foram 20 anos gestando esse livro. E, no meio disso, muitas outras coisas eu comecei e finalizei. Quer dizer, eu tenho outros 2 livros no computador, 95% prontos, os 2. Eu tenho uma porção de poemas também da minha autoria, o bastante para juntar numa compilação num livro, né?
E esse é só o primeiro, 21 Passos no Escuro, é só o primeiro, espero eu, que seja o primeiro de alguns, né? Legal. Então, eu acredito e acho que o melhor conselho que se pode dar para as pessoas, principalmente para aquelas que estão começando agora no ramo da escrita, é nunca desistir. Ainda mais porque hoje é muito mais fácil, é muito mais acessível ver o seu material publicado do que era 20, 25, 30 anos atrás, né? Então, assim, eu acho que o mundo digital, a própria maneira como as pessoas lidam com a literatura hoje em dia facilita bastante, facilita muito com que as pessoas tirem seus projetos da gaveta virtual e os tornem realidade. Ok. Me fala um sonho que o Osmar ainda vai realizar. Olha, um sonho que eu tenho é basicamente o seguinte: eu gostaria de ganhar na Mega da Virada. É claro, todo mundo gostaria, né? Mas assim, eu, no caso, eu gostaria de ganhar na Mega da Virada pelo seguinte, porque a partir desse dia eu tomaria como certo o seguinte: a partir desse dia, todos os cachorros da rua são meus. Olha Então, assim, só. eu iria, sei lá, comprar um sítio, alguma coisa do tipo, alguma coisa assim, e todo cachorro de rua que cruzasse o meu caminho iria para lá. Olha que sonho bonito. Sonho muito bonito. Me diz um livro que marcou a sua vida. Um livro que marcou a minha vida? Bom, na verdade, houve muitos livros que tiveram um impacto bastante positivo. Por exemplo, um livro que teve um grande papel no que diz respeito a me fazer gostar de história. A Revolução dos Bichos, Sim. de George Orwell. Esse eu li na 8ª série. Né? Ah, um livro que sobre essa questão da construção literária, de como escrever, e também por essa questão histórica, um outro livro que também me marcou muito foi a Divina Comédia. Né? E, bom, tem vários e vários e vários livros, porque, na verdade, assim, em termos de literatura, se a gente entrar no campo da ficção, o meu autor preferido é o Stephen King. Eu já li Uhum. mais de 50 livros dele. Sim. E, em termos de não ficção, eu gosto muito de livros de jornalismo policial, investigação policial. Por exemplo, aquele livro Narcoditadura, da Percival de Souza, sobre o assassinato do Tim Lopes. Livros que falam sobre investigação criminal de determinados acontecimentos, de crimes famosos. Basicamente isso. E também Certo. gosto, claro, de livros relacionados à política, né? Mas esses são os meus dois gêneros preferidos: Ok. terror e investigação policial. Ok. Osmar, você pode deixar agora um recado para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, para os seus amigos, leitores? Bem, bom, primeiro um agradecimento a todas aquelas pessoas que já sabiam que eu escrevia e que sempre demonstraram que tinham fé que um dia isso se tornaria possível, né? Um agradecimento à minha família, sem a qual eu também não estaria aqui agora. E o que eu recomendo aos leitores é que eles deem uma chance ao livro, no sentido de que esse livro, como eu disse, ele tenta dar uma versão, uma releitura, fazer uma releitura de alguns medos clássicos do nosso subconsciente,
mas, ao mesmo tempo, também ele trata de terrores bem mais reais, terrores relacionados à natureza humana, né? Uma Legal. coisa que muitas pessoas podem achar interessantes, são contos diferentes, que tratam de assuntos diferentes, e eu acredito que as pessoas que lerem vão achar bastante interessante, se não todos, pelo menos uma boa parte dos contos. Vão ver muitas questões particulares ali. Por exemplo, um dos contos se passa numa escola, outro dos contos se passa numa praia, e por aí vai. De qualquer maneira, eu acredito, sou suspeito para falar, é claro, mas eu acredito que as pessoas que lerem, olha, eu duvido muito que elas não vão gostar de nada. Eu acredito que as pessoas que lerem, pelo menos em parte, ou um pouco mais do que metade, ou coisa assim, eu acredito que as pessoas não vão sair de todo arrependidas. Eu digo assim, não vão sair de todo arrependidas, porque as pessoas têm gostos muito particulares. Mas eu acredito que vale muito a pena ler. Ótimo. Osmar, foi um prazer receber você aqui nessa entrevista de hoje da TV Livro. Deixamos aqui o nosso grande abraço e a Escortece sempre vai estar de portas abertas para você, para o 21 Passos no Escuro e também para todos os seus trabalhos e os seus próximos livros. Muito obrigado. Eu já conversei com a editora no sentido de que esses materiais que eu tenho em gaveta virtual, que assim que eles ficarem prontos, a gente volta a conversar. Ótimo, ótimo. O livro 21 Passos no Escuro, do Osmar S. Júnior, você encontra na livraria Asa Bessa, Livraria do Mercado, Estante Virtual, Amazon, Submarino e também nas lojas americanas. Agradecemos a compreensão de todos e até o próximo vídeo aqui da TV Livro. Um abraço. Valeu. Ótimo.